Olá, nós gostaríamos de convidá-lo a participar do 38º CIOSP, em especial em nossas atividades. Esse ano estaremos lançando um livro de endodontia, onde o ponto máximo desse livro está vinculado à questão da desinfecção e manutenção dessa desinfecção em endodontia. Então, todo esse conjunto de autores, a grande maioria deles estarão dentro do Congresso, eles vão abordar esse que, para nós, é o ponto máximo da endodontia. No nosso caso, o nosso curso é a Tecnologia e Técnicas Endodônticas em busca da desinfecção ideal e blindagem, que é o próprio tema do livro de endo do Congresso. Nós vamos estar trabalhando junto com esse livro, que os autores e os coautores são o Adalberto R. Vieira, a Andréa Cruz Câmara, Carlos Menezes Aguiar, Kleber Nabeshima, Daniele Cavalcante, Emanuel Silvia, Eric Souza, Fabiola Bastos Novaes da Silva, Fabília Carvalho, Flávio Alves, Gustavo de Deus, Héctor Cabeleiro, Isabela Roças, José Edgar Valdívia, Luiz Siqueira, professor Siqueira, do Rio de Janeiro, Leonardo Raskin, Luiz Roberto Raskin, Marco Versiani, eu, Manuel Eduardo Silva Machado, Marília Marceliano Alves, Mário Zuolio, Soraya Beruti e Rubens Afonso. Quer dizer, esses autores, eles trabalharam bastante dentro desse livro, buscando cada um deles, dentro do seu ponto de vista mais significativo, a questão da desinfecção endodontia. Hoje, a gente sabe, né, com a libertação que o conhecimento nos trouxe em relação à questão da dor, o que de fato ela significa, e muitas vezes ela está significado não uma patologia, mas sim um mecanismo de defesa, entendeu? E esse fato, por exemplo, nos trouxe situações mais significativas. No nosso caso, a gente vai discutir não só essa questão da infecção, mas como, por exemplo, clinicamente, a gente mantém essa desinfecção, né? Então, a gente sabe, como nós estamos vendo no vídeo, que é um pouco, numa velocidade um pouco maior, que a parte de preparo químico cirúrgico, ela é onde se obtém, de fato, a desinfecção. Por isso, nós estamos fazendo, por exemplo, a irrigação, o preparo do canal, etc. Mas agora, um outro ponto de vista muito importante que a gente aborda dentro dessa questão é a blindagem, né? O nosso foco, especificamente do nosso capítulo, eu e meus coautores, nós vamos estar trabalhando junto com o processo de blindagem. E eu potencializo isso mais na parte de endo, a professora Soraya potencializa isso mais na parte da restauração. Então, sobre o ponto de vista depois do preparo químico cirúrgico, né, nós buscamos a obturação apenas no terço apical, para que esse dente possa ser blindado posteriormente. Então, no curso nosso, nós vamos estar abordando essas questões, essas indicações, quando colocar pino, quando não colocar pino, quantos pinos se colocam dentro, pinos de fibra, dependendo do grau de destruição coronária. Por exemplo, qual é o cone de guta que a gente obtura, né? Nós estamos vendo dois tipos de cone aqui, 0,6. Esse é um cone padrão, 0,6, e esse é um cone Wave One. Como nós trabalhamos basicamente com Wave One, é mais indicado esse, porque se nós observarmos aqui os últimos 5 milímetros, eles são iguais, mas a conicidade aqui aumenta muito e aqui não. Então, quer dizer, esse fato é um fato importante para determinar um bom travamento da região apical, uma vez que somente essa região apical é que vai ser trabalhada. Então, por exemplo, depois que o canal é instrumentado, o cone é seccionado, né? Então aqui nós estamos vendo rapidamente uma prova do cone para se verificar bem o travamento desse cone. Veja que os cones são de calibre muitas vezes superior ao do próprio instrumento, né? E depois nós preenchemos o canal com cimento obturador e jogamos esse terço apical apenas do cone, esses últimos 5 milímetros, calcamos muito bem, fazemos uma boa condensação e no curso nós vamos explicar qual é o condensador, qual é o diâmetro que se usa, qual é o procedimento, né? Todos esses detalhes. Aqui nós não estamos com cimento obturador para que você possa ver o pino. Veja só que bom. Ele, com condensadores especiais,
nós podemos condensá-lo, ele com bastante propriedade na região apical, né? Então, esse procedimento facilita muito a terapia endodôntica e esse procedimento é realizado, na consulta de obturação, né? Aqui, rapidamente, mostrando a obturação, o corte do cone nos 5 porções apicais, né? Os 5 milímetros, que é uma quantidade mínima que a gente tem para ter a resistência. Alguns detalhes, né? Ele posicionado dentro do canal radicular, ele condensado e a limpeza dessa área, que nós fazemos com escovas interdentais autoclavadas, né? Que um pouquinho de álcool. Tudo isso nós vamos mostrar com detalhe no curso, para que a gente possa, por exemplo, mostrar o quão é importante a secagem depois, o quão é importante se buscar ou se manter a desinfecção obtida no tratamento endodôntico e a sua posterior restauração, para que com isso a gente tenha, por exemplo, uma melhor resistência. Várias escovas interdentais podem ser utilizadas, e esse é o resultado em MEV, de trabalho nosso que está aguardando publicação, né, onde a gente vê de fato que os túbulos dentinários são limpos. Outra imagem como essa, onde a gente pode visualizar, por exemplo, o pino, e olha aqui a adesividade. Então, a adesividade do pino ao cimento, o conceito, portanto, de blindagem, né? Os pequenos movimentos, as pequenas ações que a gente faz clinicamente, como a limpeza dessa cavidade, né? com os escovos especiais, posteriormente, que tipo de resina nós vamos trabalhar, por exemplo, depois do ataque ácido, para que ela possa ser polimerizada aí dentro, né? São resinas quimicamente ativadas a princípio, né? E, por exemplo, depois que essas resinas quimicamente ativadas são posicionadas, os pinos são inseridos e, a partir desse contexto, por exemplo, a gente vai, então, aguardar essa polimerização e, posteriormente, fazer, por exemplo, a parte superior. Veja bem que essa questão de blindagem, ela tem como proposta, portanto, não só, veja, observar aqui, olha, o condicionamento, manter a adesividade e a limpeza dessa área, como também promover resistência, né? Então, por exemplo, nós podemos, desde agora, uma resina foto, nós podemos, desde esse momento, reconstruir uma grande quantidade desse dente, né? Como também nós podemos fazer o quê? Um unhão, né? Um núcleo que vai aguentar depois uma outra coroa. Veja que impressionante essa questão de como se adere essa interface da resina e da dentina. Por isso que nós chamamos de blindagem, né? E depois nós continuamos. Podemos, por exemplo, parar a cavidade até um certo ponto, podemos continuar essa cavidade fazendo a restauração, né? Se for o caso, ou pelo menos gerar uma estrutura significativa para que nosso colega possa depois refazer essa restauração definitiva. Esse é o ponto importante, né? Nós podemos ter desde um resultado final como esse, como também simplesmente criar mais estrutura para que possa ser colocada uma coroa, para poder ser colocado, por exemplo, outro tipo de procedimento. Então, na realidade, nós agradecemos a presença de vocês, nós estamos presentes no CIOSP, nos nossos cursos e workshops, e a gente queria mostrar que a nossa visão, né, dentro desse contexto, de fato, é uma visão sob o ponto de vista de manutenção e de importância de desinfecção. Eu agradeço, então, e nos vemos no CIOSP. Um grande abraço.